Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 5º dia do 10º módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal, a derrota de Golias. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Deus vai te fortalecer para que você tenha condições plenas para vencer este gigante que vem anos e anos assolando a sua vida, que se chama ansiedade. É provável que você tenha algum gigante na sua vida que esteja aprisionando e intimidando você e roubando a sua alegria. Adversários como o medo, a rejeição, a comodidade, a raiva e os vícios assumem o controle. Quando menos se espera, fazem morada em seu coração. Neste propósito de 7 dias, vamos analisar a história de Davi e Golias para nos mostrar como esses gigantes podem ser derrotados. Ao focarmos no tamanho do nosso Deus e não na altura dos nossos gigantes, e ao caminharmos na vitória já conquistada por Jesus. Neste 5º dia, trago como tema para a meditação a derrota da ira. Na história de Davi e Golias, não percebemos muita agressividade vinda de Davi, mas podemos observar a quantidade de pessoas iradas ao seu redor. Uma delas, como vimos, era o seu irmão mais velho, que ficou muito irado com ele. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Quando Davi chegou ao campo de batalha, Eliabe deveria ter apoiado seu irmão. Porém, a raiva em seu coração já deveria estar fervilhando há algum tempo, esperando a oportunidade para entrar em erupção. E de fato explodiu. A raiva por si só não é necessariamente errada. A Bíblia nos mostra que há um momento para sentirmos raiva e um momento para, de forma justa, expressarmos a nossa ira. Leia Tiago, capítulo 1, versículo 19. Até Jesus se irou em algumas ocasiões. Leia Marcos, capítulo 3, versículo 5. No entanto, a ira se torna um gigante quando invade a sua vida e fica fervilhando debaixo da superfície, assim como aconteceu com Eliabe. Uma maneira de saber se isso está acontecendo é quando você se sente raiva de algo que nunca aconteceu. Talvez você possa ter pensado que um inimigo que fez algo, mas na realidade ele ou ela nunca fez nada contra você e a ira que você sentiu estava equivocada. Ou talvez você tenha uma razão genuína para se irar, mas expressa essa irritação de maneira errada. Assim como Eliabe, sua raiva contida se transforma em fúria e prejudica as pessoas. Pode ser que você tenha sentido a raiva, mas falhou ao deixar de expressá-la. Reprimir a ira pode causar grandes riscos para a saúde e é realmente uma das coisas mais desfrutivas que você pode fazer para si mesmo. Sendo assim, como superar esse gigante chamado ira? Como você vivencia a vitória que Jesus já conquistou?
Ao reconhecermos que mudanças duradouras raramente chegam de imediato, muitas vezes Deus transforma a sua vida aos poucos. A chave para a mudança real na vida espiritual é se preencher com a fé de forma consistente e sempre associar ao que Jesus está fazendo dentro de você. Leia a palavra de Deus e troque a ira pelas verdades que você nela encontra. Substitua os diálogos enraivecidos que você tem na sua mente por orações pelas pessoas que o prejudicaram. Aceite a vontade de Deus e convide Jesus para reinar completamente em seu coração. Com isso, vai se lembrar que você não é perfeito. Deus o perdoou para que você possa perdoar os outros. O Senhor fez as pazes com você por meio de Jesus na cruz. Portanto, quando estiver com raiva, volte-se para a cruz. Compreenda que Deus é seu justiceiro e que Ele o libertou para que você possa fazer as pazes com os outros. Reconheça que o que Ele fez por você é maior que qualquer coisa que alguém possa fazer contra você. Pelo poder de Cristo, é possível perdoar aqueles que o exasperam e soltar essa dor que está envenenando sua vida. É importante relembrar também que você é filho ou filha de Deus. Lembre-se desse fato todos os dias. Você pode ter sido rejeitado por outros, sentindo-se insignificante, mas, aos olhos do Senhor, você é amado. Está seguro, protegido e é importante. Deixe a voz de Jesus falar acima das outras vozes que estão tentando se fazer ouvir na sua vida. Por fim, derrotar o gigante da ira é realmente deixar de ser controlador. Então, faça o que fez Davi e se concentre em Deus e não nas pessoas que te prejudicaram. Fazendo isso, você estará livre para avançar no poder de Deus e fazer o que Ele o chamou para realizar. Agora, eu trago algumas perguntas para que você possa meditar. Lembrando que elas estarão aqui na descrição para que você possa tranquilamente anotar e no seu momento em secreto com Deus refletir e colocar as respostas diante dos seus olhos. Vamos lá. O que você considera ser uma maneira saudável de lidar com a raiva? Qual é a sua forma costumeira de lidar com a raiva? Observe que, se você nunca sentir raiva, essa é uma maneira de lidar com ela. Para você é fácil ou difícil perdoar? Há pessoas que você acha difícil perdoar? Por quê? O que faz você saber que é um filho ou filha amado ou amada de Deus? O que significa pensar em Deus como seu justiceiro? Como isso o ajuda a não guardar rancor contra outra pessoa? E hoje eu trago para meditação e reflexão o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 20. A palavra diz: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é poderosa, mas as palavras humanas também são. Quantas vezes falamos palavras que depois gostaríamos de poder tomar de volta? Infelizmente, apenas estar ciente de quão nocivas podem ser as más palavras e quão destrutivas é a ira faz pouco para ajudar a nos manter sob controle. Deixados à nossa própria vontade, nunca podemos realmente mudar. Por isso, precisamos ouvir mais a Deus e deixar que Ele opere em nós. Quando todas as outras vozes silenciam e, em sossego, esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda, aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Por outro lado, surgem problemas quando deixamos de ouvir a Deus e uns aos outros. Seja em casa, no trabalho ou na igreja, discussões acontecem quando deixamos de ouvir.
Quando isso ocorre, a fala começa a ficar acelerada e a ira aumenta. Essa ladeira escorregadia da comunicação pecaminosa, como os desejos interiores descontrolados, nunca pode produzir a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Por isso, Tiago justapõe a justiça de Deus e a ira humana. Enquanto confiamos no que brota naturalmente da nossa natureza pecaminosa, o poder criador da palavra de Deus é bloqueado e em seu lugar surgem nossas próprias palavras inúteis ou até mesmo ofensivas. Não é à toa que logo após falar de tudo que o nosso Pai das Luzes faz por nós pelo dom de uma nova vida, Tiago nos diz para ter cuidado com o que dizemos. O que as seguintes passagens ensinam sobre as palavras? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os eruditos. Isaías 50, versículo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, versículo 29. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Efésios 5, versículo 4. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4, versículo 6. As palavras têm um grande poder. Podem provocar ira ou desviar a ira. Pode edificar ou destruir. Deus pode nos ensinar as palavras sábias e puras. Você já sofreu com ataques verbais injustos? A profundidade da emoção que você sentiu deve mostrar quão poderosas as palavras podem ser, para o bem ou para o mal. O que você pode fazer para controlar suas palavras? Por que é tão importante pensar antes de falar? Agora, meu irmão, minha irmã, vem junto comigo. Permita que este pensamento adentre no seu coração. Nossas palavras são muito poderosas e têm poder de edificar e derrubar, o poder de inspirar e desanimar, o poder de encorajar ou desencorajar. Se você é um pai, um membro da família, um professor, um ministro ou um amigo, aqui estão 5 coisas simples para considerar. Eu digo também o mesmo para você que é mãe, uma professora, uma ministra, uma amiga. Amém? Olha só, meu irmão, minha irmã. Na próxima vez, antes de dizer algo que você pode se arrepender, pergunte a si mesmo estas 5 perguntas. Se a resposta for não, a qualquer uma delas, você não vai querer dizê-las. Pense antes de falar. Primeiro, é verdade. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4, versículo 8. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Provérbios 12, versículo 19. Segundo, é útil que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, versículo 29. Terceiro, é inspirador? Ao contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, versículo 13. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, versículos 23 e 24. Quarto,
é necessário, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4, versículo 6. Mas lhes digo que, do dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12, versículo 36. Quinto, é amável. Livre-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Efésios 4, versículo 31. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Provérbios 22, versículo 11. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Efésios 4, versículo 15. Outra maneira de olhar, a pensar antes de falar, é considerar como reformular o que você tem a dizer, para que isso singua o que a Bíblia nos ensina, porque não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Mateus 15, versículo 11. Se nós nos chamamos de cristãos, mas não controlamos a nossa língua, nos enganamos a nós mesmos, e nossa religião não tem valor algum. Tiago 1, capítulo 26. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Lembrando que a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala do que é reto. Salmos 37, versículo 30. Olha, devemos abandonar e permanecer longe de tudo que é imoral, ou seja, coisas que não agradam a Deus. O crente deve ser sábio e controlar sua língua. O cristão deve aceitar em sua vida somente o que é agradável a Deus e ser humilde, porque isto é que também o salvará. Portanto, nós que servimos a Deus devemos estar sempre prontos para ouvir e obedecer a Ele. O certo é pensarmos bem antes de falar e não fazer nenhuma promessa a Deus apressadamente. Deus está no céu e nós aqui na terra. Portanto, cuidemos para não falar muito, a não ser coisas que agradam a Deus. A mensagem de hoje foi semeada em corações quebrantados, destruídos, amargurados, cansados, para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oremos. Ó Pai querido, me dê força e sabedoria para ficar longe de tudo que é mal. Senhor, que eu abandone toda mentira, fingimento, inveja, ira e não faça críticas injustas. Ó Senhor, livra-me da raiva e dos sentimentos de ódio. Ó Deus, meu Salvador e Senhor, que não saia da minha boca nenhum insulto e nenhuma conversa imoral, coisas que não vai te agradar. Pai, é o que almejo em meu coração, em nome do seu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.